graças a Deus, para poder, então, fazer uma aula decente, porque hoje foi uma confusão essa função do meu e-mail. Meu Deus, estava apavorada. Mas agora deu tudo certo. Como dizem, né? No fim dá tudo certo. Tem que ter otimismo, né? E não perder, não entrar na loucura, né? Dessas tecnologias aí. Então, vamos lá, pessoal, conforme o combinado, peço que vocês deem um oizinho aí no nosso chat. Só oi, não precisa colocar o nome. Vão dando um oi, que daí a prof copia a lista depois para poder fazer a chamada, tá bom? A chamadinha de vocês para passar para a coordenação. Ok. Então, pessoal, na nossa última aula, tá? A gente estava falando sobre aqueles problemas envolvendo, então, envolvendo probleminhas, né, de conjuntos, certo? A prof fez com vocês, então, aquelas questões. Já mandei lá no grupo, inclusive, a resolução. E aí, agora a gente está entrando, então, na nossa atividade de número 3, na nossa terceira semana aí, tá? Na qual, então, eu vou explicar ainda para vocês o conteúdo, e aí, depois disso, vocês vão conseguir, então, estar fazendo atividade. Provavelmente só na quinta-feira, porque hoje eu não vou conseguir explicar tudo, tá, pessoal? É bastante coisa nessa última semana, tá? Ok, turma? Sim, prof. Show de bola, então. Então, pessoal, quero que vocês estejam anotando aí no caderno de vocês o título de Conjuntos Numéricos. Conjuntos numéricos, e a nossa página, onde tem, então, essa parte de conjuntos numéricos, ela está na página 21, certo? 21. Isso aqui dos conjuntos numéricos, pessoal, com certeza vocês já viram no decorrer aí da vida de estudantes de vocês, tá? Vocês já viram eles, com certeza, mas de repente vocês não tinham um nome ainda para esses números, certo? Conjunto numéricos, então, eles vão tratar nada mais do que grupos de números, ok? E eles, então, têm uma classificação para uma quantidade específica de números. O primeiro conjunto numérico que a gente aprendeu na vida, pessoal, foi o conjunto dos números naturais. O que é o conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais são aqueles números que a gente aprende lá quando a gente é bem pequenininho, né? O número 0, o número 1, o número 2, é um número simples, ele não tem vírgula e ele não tem sinal de menos, tá? Então, ele é representado por essa letra aqui, pessoal, ó, a letra N, com esse risco a mais, essa linha a mais aqui no meio, ó. Ele fica Profe? dessa forma. Não estou apresentando, ou tô? Não. Profe, Sim, Oi? tu já fez a chamada? também queria Dá um saber. oi no chat, pessoal. Dá um oi no chat. Tá. Prof, como É que que eu cheguei ficou? agora. Uhum. Oi no chat, então. Dá um oi no chat. Oi, Raí. Prof, como é o título, prof? Conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. Tá? Prof, Página 21. prof, esse símbolo, por exemplo, desse N com um risco a mais é para ir anotando? Sim, eu fiz um resumo aqui depois. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão poder anotar, tá? Por enquanto não precisa anotar. Depois a gente puxa lá o resumo, tá bem? Então, eu quero só mostrar para vocês que o conjunto dos números naturais, ele é representado por essa letra N. Aí, para representar ele, eu abro chaves e coloco, então, o 0, o 1, o 2. Sempre eu começo dessa forma. E 3 pontinhos, que é para dizer que ele é infinito, certo? E fecha chaves. Então, eu coloco alguns números aqui, pode ser, claro que na ordem, né? 1, 2, 3, 4, e aí 3 pontinhos. Pode ser até o 5, pode ser até o 4, pode ser até o 3, não tem problema. Contanto que eu me lembre de colocar reticências para dizer que o conjunto não terminou, tá bom? Então, esse é o conjunto dos números naturais, ok, pessoal? Depois do conjunto dos números naturais, a gente tem o conjunto dos números inteiros.
Então, os naturais, pessoal, eles vão servir para a gente representar coisas que não podem ser com vírgula. Por exemplo, quando eu estou falando de pessoas, eu não tenho uma pessoa e meia, né? Eu tenho uma pessoa ou duas pessoas. Quando eu estou falando de animais, coisas que não podem ser com vírgula, né? Que tem que ser números inteiros, então eles são representados por números naturais. E coisas que não podem ser representadas com número negativo, né? Por exemplo, não existe eu pegar, né, e dizer que existe menos uma pessoa, né? Isso não tem como, né? Ou é uma pessoa, ou é duas, ou é três, não existe número negativo, tá? Depois desse aqui, lá na 7ª série, vocês aprenderam, então, os números negativos, certo? Os números negativos. E esses números negativos, ele, então, vai servir para quê? Para que a gente vai utilizar os números negativos, pessoal? Vamos ver se vocês lembram. Temperatura. Equação. Temperatura, mais. A gente usa bastante equação. Isso aí, tá? Temperatura, equações, Como que é? Funções de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. A gente utiliza também para representar um saldo bancário negativo, por exemplo, né? Às vezes, não sei se vocês já têm conta em banco ou já viram um extrato, né? A gente vai tirar o extrato, às vezes vai aparecer um menos lá do ladinho, às vezes aparece um mais, né? Então, quer dizer que o menos é porque... Quando tem esse menos, não é um sinal bom. Nada bom, né? Ainda mais se só tem menos, né? É verdade. Aí é complicado. Tá, pessoal? Mas então é para isso que servem os números inteiros. E, ao contrário do que eu imagino que vocês estivessem pensando, os números inteiros não é representado pela letra I, e sim pela letra Z. É a letra Z com esse risco aqui também no meio, que nem os naturais. Então, eu costumo falar para os meus alunos assim, ó, para lembrar, falam que são os zinteiros, sabe? Para não esquecer que é o Z. Então, são os zinteiros, tá? Uma forma de lembrar que é com Z e não com I, tá? É uma brincadeira, mas às vezes ajuda para lembrar. Os naturais, então, pessoal, até então a gente estava escrevendo a partir do 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Agora, então, os inteiros, a gente vai colocar do lado do zero, antes do zero, no caso, a gente vai colocar menos 1, menos 2, menos 3, começa trocado, ó. Ao invés de começar por menos 1, não, começa por um número mais negativo, digamos assim, que é o menos 5, menos 4. Igual a como a gente aprendeu a escrever na reta, ó, pessoal. Lembram da reta numérica, que era isso aqui, ó, né? Então, a gente representa ele como se fosse a reta numérica. Então, a gente começa pelo menos 5, menos 4. E detalhe, ele é infinito para ambos os lados, né? Ó, então, eu coloco reticência no começo e reticências no final. Tá ok? Entenderam como representar, então, os inteiros? Profe, isso eu acho que eu aprendi na minha outra escola lá no 6º, 8º ano. No 7º, 8º ano. No 7º ano, a gente aprende os números negativos, né? Tá? Sim, não, mas eu digo da reta numérica mesmo. Também, no 7º ano. Tá? Bom, depois, pessoal, além disso, tem um outro jeito da gente representar o conjunto numérico, que é esse jeito aqui, ó, por diagramas. Lembram que a prof explicou lá no começo, quando a gente estava vendo os conjuntos, os diagramas, a gente utilizou isso aqui para fazer os probleminhas, né? Sim ou não? Sim, né, pessoal? E aí, então, aqui a gente também vai utilizar. Olha só, vamos fazer uma análise aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. Aí na casa de vocês, aqui na minha casa tem. Eu não sei se aí na casa de vocês tem. A gente tem aqueles jogo de bacia. Toda mãe tem um jogo de bacia, né? Que daí tem a bacia menorzinha, a bacia maior, e vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, a menorzinha fica dentro da bacia média, depois a bacia média fica dentro da bacia grande, e assim vai indo, né, pessoal? Fica aquele joguinho de bacia com várias bacias uma dentro da outra, não é verdade? Aqui, os conjuntos numéricos, eu costumo usar esse exemplo, ó.
Se a gente for olhar aqui em cima, olha o natural aqui. Ele é bem pequenininho, ó, estão vendo? Ele começa no 0 e vai pro lado do mais positivo, né? Se eu jogar o natural aqui dentro, ó, podem olhar, o Z tá aqui. Ele complementou com os negativos, mas ele tem também os positivos, os naturais. Ou seja, o conjunto dos naturais, ele vai entrar dentro do conjunto dos inteiros. Então, os conjuntos, na realidade, eles vão se complementar, tá? Eles vão aumentar cada vez mais. Eles vão seguir, né? O primeiro conjunto vai entrar dentro do segundo conjunto, o segundo conjunto vai entrar no próximo e assim sucessivamente. Então, por isso que a gente tem aqui esse círculo menor, que representa o conjunto dos números naturais, e depois a gente tem esse círculo maior, que representa o conjunto dos números inteiros, ok? Então, por isso que eu digo o seguinte, que o natural, o conjunto dos números naturais, está contido, lembram desse símbolozinho lá da nossa outra aula? Está contido, está dentro do conjunto dos inteiros. Ó, o que a prof falou? A boquinha aberta fica virada sempre para o maior conjunto. E quando eu estou falando de um conjunto em relação ao outro conjunto, eu utilizo esse símbolozinho aqui, que é o C. Eu não vou utilizar o E. Lembram que o E a gente utiliza para um elemento dentro de um conjunto. Aqui não é um elemento, aqui é um conjunto dentro de outro conjunto. Ou seja, é uma baciazinha bem pequena dentro de uma bacia um pouco maior. Ok, pessoal? Sim. Sim. Ok. Sim. Aí vocês lembram que a gente também falou lá na outra aula, a gente falou sobre os subconjuntos. Subconjuntos. O que eram os subconjuntos? Agora eu vou abrir lá o meu resumo, tá? Só um pouquinho. Os subconjuntos, pessoal, são conjuntos menores, né? São partes de um conjunto maior. Não é verdade? Lembram disso? Sim. Ai, que coceira que deu na minha garganta agora. Só um pouquinho, tá, pessoal? Então, aqui, pessoal, ó, agora sim vocês podem copiar, ó. Conjuntos numéricos, é o título. Dia 20 de abril. Tá? Conjuntos numéricos. Então, o primeiro conjunto que a gente tem é o conjunto dos números naturais. Então, esse é um conjunto, né? Onde a gente vai ter do 0 até infinitos números para o lado positivo. Depois desse aqui, a gente vai ter esse N aqui, ó, com esse asterisco em cima. Quando a gente tem esse N com esse asterisco em cima, pessoal, significa o quê? Significa que não vai o 0, que cai fora o 0. Tá? Então, eu escrevo que nem eu estava escrevendo aqui, porém eu tiro fora o 0, ó. Estão vendo? Sim. Prof, Oi. mas daí, se não tem um zero, daí se quiser ir pro negativo, daí vai do 1 positivo, daí vai pro negativo direto? O natural tu não vai para o negativo, lembra? Tu só vai para o negativo nos inteiros. Aí a prof já vai dar um exemplo que nem tu me pediu, mas daí é para os inteiros. Os naturais, ele vai sempre do 0 para o positivo ou então do 1 para o positivo. Ele não vai para o negativo. Natural não vai. Porque natural é só os positivos, tá bem? Então, o N com o asterisco significa que é o conjunto sem o 0, tá? Então, aqui, pessoal, olha só. Esse conjunto é o conjunto maior. Esse conjunto aqui, ele é um subconjunto dos naturais. Não é verdade? Podem ver aqui, ó. Então, ó, o N asterisco é um subconjunto do N normal.
O que é um subconjunto? Porque ele é o conjunto menorzinho, ó. Depois a gente tem aqui, pessoal, o conjunto dos inteiros, ó. Daí sim, agora vai. Reticências, então, o conjunto dos inteiros, sempre eu começo escrevendo com reticências. Reticências, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, normal, tá? Então, reticências no começo, reticências no fim. E daí eu coloco um pouco de números negativos, o 0 e um pouco de números positivos, tá bem? O Z asterisco, daí é o que tu tinha me perguntado, ó. Z asterisco, tu vai escrever os negativos de um lado, os positivos do outro, e no meio não vai ter o 0, tá? Cai fora o 0 daí. Então, a prof até escreveu aqui do ladinho o que quer dizer, ó. O Z asterisco quer dizer sem o 0, tá bem? Então, esse aqui é um subconjunto desse aqui. Agora, eu tenho mais um aqui, ó. O Z+. O que é o Z+? É só daí o conjunto dos números positivos. Ó, só os positivos e também o 0, tá? Z+, então, é os positivos e também o 0. O Z mais asterisco, ó, Z mais asterisco é os positivos, porém sem o 0. Positivos sem o 0. Na realidade, se a gente for pensar, o Z mais é o conjunto dos naturais, né, gente? Não é? Porque os naturais é só os positivos. E o Z mais asterisco é a mesma coisa que os naturais com asterisco, né? Tá? Estão entendendo, pessoal? Estão muito quietinhos. Sim, sim. É que Tô nós temos... copiando. Sim. Eu imaginei que estavam copiando. Imaginei. Depois eu tenho os Z menos. Os Z menos, pessoal, é só daí os negativos. Ó, só negativos e o 0. E o Z menos asterisco, ele é só os negativos e daí cai fora o 0. Ok? Vou dar um tempinho para vocês copiarem, então. Precisa que eu fazer uma coisa aqui, ó. Acho que assim daí tem tudo, né? E se vocês quiserem copiar essa imagem aqui, ó, essa bola aqui, ó, essa representação aqui através de diagramas, podem copiar também, ó. Tá? Prof, tu vai postar igual as atividades no Classroom? Eu tenho que criar, né, a semana 3, né? Eu vou criar a semana Ou, 3, sim. ou então manda por WhatsApp? Uhum. Mas eu tenho que criar lá igual para vocês postarem depois, né? Tá. Tá? Uhum. Tá. Terminar de copiar? Posso seguir? Hum? Sim. Agora sim. Sim. Tá. Então eu vou seguir, tá, pessoal? Calma aí, prof. Eu vou copiar aquela bolinha ali, ó. Tá.
Prof, o que é aquilo ali debaixo da bolinha? Oi? O que é aquilo ali debaixo da bolinha ali? Do ovo, parece um ovo aí. Isso aqui, tipo isso aqui, ó. É, Não, isso foi copiado sem querer. Era negócio da imagem, alguma legenda, alguma coisa. Eu não consegui cortar, tá? Olha, uhum. é disso aqui, ó. Tá. Aí depois, pessoal, o terceiro conjunto que a gente tem, tá? Então aqui, isso aqui que tá escrito aqui é o que eu expliquei para vocês, eu fiz o resumo lá. E aí depois a gente tem o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele é representado pela letra Q, Que? tá? Letra Q, certo? Então, agora, um pouquinho diferente do que esses aqui que a gente podia escrever as informações aqui do conjunto, o conjunto Q, o conjunto Q, pessoal, eu não vou poder mais representar os dados dele assim por extenso, tá? Que nem eu tenho aqui. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, pessoal. O conjunto dos racionais, ele tem infinitos números. Ele vai entrar agora os números com vírgula, que são esses números aqui, ó, as frações, tá? Então, vamos pensar um pouquinho assim, ó. Se a gente olhar aqui na reta numérica, tá? Que a gente tinha aqui a nossa reta numérica. Entre o 0 e o 1, a gente vai ter aqui os racionais, certo? Aqui também, aqui também. Então, se a gente for analisar o seguinte, ó, aqui dentro, essa reta, a gente pode subdividir ela em infinitos pedacinhos. Até, inclusive, se a gente olhar depois, dividir assim, bem pequenininho, 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 a gente vai poder até olhar, tipo, no microscópio. Então, os racionais, eles são os números que a gente fala, números com vírgula, tá? E são infinitos, certo? Então, por Nossa, eu isso nunca que eu tinha não... pensado nisso. Uhum. Então, por isso que eu não posso pegar, pessoal, e escrever assim, ó, por exemplo, 0, 1, 2, por que não? Porque entre o 0 e o 1 existem infinitos números. Entre o 1 e o 2 existem infinitos números com vírgula. Eu posso dizer que tem, por exemplo, aqui, o 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001, e assim vai indo, né? Então, não tem como eu representar. Então, na matemática, foi utilizada uma simbologia para representar esse conjunto, que é essa simbologia aqui, ó. Ó. Então, a gente tem que escrever o seguinte, ó. Ó. Que, daí, abre chaves, x tal que x tal que x, ó, x tal que x é igual a A sobre B. Ou seja, uma fração, né? Uma fração A sobre B. Sendo que o A pertence aos inteiros, ó. Então, vírgula, com A, que pertence aos inteiros, certo? E B pertence... Opa, esqueci do pertence. B pertence aos inteiros asterisco. Por que os inteiros asterisco, pessoal? Ó, existe... Se eu jogar aqui, ó, quais números que eu posso jogar aqui? Eu posso jogar qualquer número negativo. Eu só não posso jogar quem aqui embaixo? O 0. Por quê? Existe divisão por 0? Tipo assim, eu tenho uma barra de chocolate, eu quero dividir com 0 pessoas. Não vai ter divisão, né, gente? Não existe divisão. Então, Joga fora. joga fora, come sozinho, né? Não, por Não, causa que se eu jogar dividir por fora 1 não, ali, né? se ele só tava ali, vou dividir por 0. Então não tem como, né? Então, pessoal, ó, o que ele é representado por essa simbologia aqui. Se vocês quiserem adicionar, então, esse conjunto lá na folhinha lá de resumo de vocês, podem adicionar ele. Então, o que ele é representado x tal que x, A dividido por B, com A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros asterisco. O que quer dizer isso, pessoal? Olha só.
Que números que vão entrar, então? Aqui tem alguns exemplos, ó, pessoal. Até, inclusive, seria bom vocês anotarem esses exemplos. Eu vou copiar lá para nós. Vou puxar aqui para baixo. Então, o que a gente tem aqui de exemplos, ó, pessoal? Ó, por exemplo, acho que o prof vai escrever, que ficou bem pequenininho. Exemplos. Eu tenho 16 sobre 8. 16 sobre 8 é 2. Mas, prof, o 2 é um número inteiro, ele é um número natural. Como assim, né? Mas ele pode ser escrito em forma de fração, não pode? Pode. Então, todo número que pode ser escrito em forma de fração, ele é considerado, então... Prof. Desculpa te interromper, é 16, é o contrário. É o, Ah, tu trocou o dois do oito. tá. Vamos arrumar aqui. Deixa a prof arrumar. Sim. Mas não estava errada a minha resposta, né? Então, é 16 dividido por 2, que daí dá 8, né? Isso. Então, aí vocês vão perguntar, prof, mas 16 sobre 2 é 8. 8 não é um número natural? É um número natural. É um número inteiro? É um número inteiro. Então, como que ele é racional? Lembra que a prof falou que um conjunto vai entrando dentro do outro? Então, significa que os racionais, ele vai ter os números que ficam em forma de vírgula e vai ter os números que ficam inteiros, porque um conjunto vai abraçando o outro, certo? Então, 16 meios igual a 8, menos 7 sobre 1 é igual a menos 7, também é. Aqui, menos 17 sobre 2, quanto é que vai dar essa conta? Ó, menos 8 sobre 5. Depois eu já vou tirar essa imagem aqui, deixa eu só copiar aqui o outro exemplo. 15. Ai, desculpa, gente. 15 sobre 4, 3,75. 8 sobre 3. Ó, pessoal, agora aqui aconteceu uma coisa, ó. Estão vendo que está se repetindo esse número aqui, ó? O 6. Menos 1 sobre 9. 0,111. Ó. Então, toda vez que eu vou fazer uma divisão, agora deixa eu excluir essa imagem. Toda vez que eu vou fazer uma divisão, pronto. Toda vez que eu vou fazer uma divisão, vai ficar assim, ó. Ó, 0,111, 2,666. Como é que se chama isso aqui? Vamos ver se vocês lembram. Dízima. Ah, olha só, show de bola. Dízima periódica, né? Então, dízima periódica é um número racional? Sim, é um número racional. Quando ela é periódica, certo? Quando ela é periódica. O que é periódica? O que quer dizer periódica? Se repete um determinado período, um determinado número. Então, por exemplo, 6, 6, 6, 1, 1, 1. Aí é periódica, tá bem? Então, aqui seriam infinitas casas depois da vírgula, porém, que se repetem. Agora, aqui, ó, não são infinitas casas, porque aqui dá uma divisão exata. Por isso que não tem os 3 pontinhos aqui, né, pessoal? Tá? Não tem os 3 pontinhos. Então, fica assim. Ok? Raiz quadrada. Tá? Se eu escrever aqui, por exemplo, uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 é quanto? 4. Raiz quadrada de 16 vai ser um número racional? Vai, normal, tá? Raiz quadrada, raiz cúbica de 8. Lembram como é que é raiz cúbica? É um número que vezes ele mesmo é o 2, né? Isso, é o 2, né? Raiz quinta de 32. Raiz quinta de 32. 2, né? Porque é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 até fechar 32. Então, pessoal, tudo isso aqui são exemplos de números racionais, tá bom? Igual a gente tinha
Agora vamos pensar, a gente vai ter os subconjuntos aqui também, será? Será que a gente vai ter? Profe, Hum? não quero só perguntar pra você, mas a voz já tá pronta aqui. Que hora a senhora vai terminar a aula? Tô com E fome, até às profe. 11h50. É que Eu a fiquei gente tá boiando com por causa fome. que Estão com eu não fome, lanchei. é? Não lanchei. Espera mais um pouquinho, tá quase. Mais 7 minutos. Olha aqui, ó. Pessoal, dá pra gente fazer os subconjuntos que nem a gente tinha lá dos inteiros? Igual, mesma coisa, mesma coisa. Uhum. Tem o que asterisco, tem o que positivo, tem o que asterisco e positivo, tem o que negativo e tem o que asterisco negativo. Então, esses subconjuntos, pessoal, ó, esses subconjuntos, a gente representa dessa forma aqui, ó. Então, vai ser, ó, o que asterisco vai ser o conjunto Q menos o zero. O que mais vai ser o conjunto só dos positivos. O que asterisco mais vai ser o positivo menos o zero. O que menos vai ser só os negativos. O que asterisco menos vai ser os negativos menos o zero. Tá bom? Bom, então, pessoal, o que eu quero que vocês tenham no caderno de vocês? Isso aqui, eu quero que vocês, então, tenham no caderno de vocês, que é um resumo que a gente está fazendo. Eu até, inclusive, eu vou mandar isso aqui agora no WhatsApp para vocês. Todos colocaram o nome no chat? Sim. Acho que sim. Prof, tu vai mandar